Vulnerabilidade ou controle? Como saber se eu estou expressando o que eu estou sentindo ou se eu estou querendo controlar o outro? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar até o final, para você compreender as nuances e as diferenças disso. E no final, eu vou dar alguns exemplos de situações cotidianas dentro de relacionamentos, onde você pode confundir essas duas sensíveis características. Antes da gente começar, eu quero me apresentar. Eu sou Thaís Nobre, sou psicóloga, sou terapeuta corporal. E eu tô aqui nesse canal falando sobre autoconhecimento e tudo que abrange esse mundo. E no início de tudo eu quero agradecer aos comentários que estão chegando nos vídeos, porque todo início é muito desafiador, e tá sendo desafiador para mim começar no YouTube, então começar a gravar vídeos, postar os primeiros vídeos, é muito difícil. E é muito bom quando vocês podem colocar no comentário o que vocês estão achando do vídeo, né? Por mais que o canal tenha poucos inscritos e de repente um vídeo tenha, sei lá, 20 visualizações. Mas 20 visualizações são 20 pessoas. E 20 pessoas são 20 pessoas muito importantes. Então, de coração, me deixa saber o que você está achando dos conteúdos. Ideia de novos vídeos, dúvidas, reflexões, tudo que surgir, comenta, porque é uma forma da gente criar mais intimidade, de eu saber se estou no caminho certo aqui, agradando vocês. E se você gostar desse conteúdo, né, já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte. Vulnerabilidade tem sido um tema que está em alta. A gente tem começado a falar com mais frequência e mais profundidade também sobre sentimentos, sobre emoções, sobre se permitir sentir, sobre se permitir ser sinceros. E acredito que esse movimento seja extremamente importante, ele esteja falando diretamente da nossa evolução pessoal, como humanidade, como sociedade. Nessa era tecnológica, a gente está começando a perceber que existem coisas muito importantes. E uma delas é a gente aprender a sentir e a gente aprender a expressar o que a gente sente. Dentro das nossas relações, dos grupos, dos meios que a gente convive, porque a gente é muito acostumado, a gente foi muito acostumado a guardar muito o que a gente sente, né? A enrijecer, a se conter, muito com medo do que os outros vão pensar ou qual vai ser a reação. E esse medo, ele tem a ver com a gente se sentir rejeitado, né? Então, bom, se eu expresso o que eu sinto e o outro não me retribui, né? Ele não me ampara nesse sentimento, não valoriza esse sentimento, então eu sinto uma dor de rejeição, uma dor de infância, né? E para a gente se proteger dessa dor, a gente acaba não expressando o que a gente realmente sente. Isso é muito importante para a gente entender qual é a diferença entre expressar o que sente e controlar o outro. Para a gente começar a caminhar aí nesse diferente, né, nesse paradoxo, eu vou começar tentando falar sobre o que é vulnerabilidade. Vulnerabilidade é estar aberto, exposto e disponível, né? Estar vulnerável é estar sem proteção. É mais do que estar sensível, sabe? É estar sem proteção. Estar vulnerável é quando você abaixa as suas defesas. E o que acontece quando a gente está sem proteção? A gente corre riscos, não é? Porque as proteções, as defesas, elas servem para que a gente se proteja de possíveis danos. Só que muitas vezes as nossas proteções e as nossas defesas, elas são, na verdade, muito maiores do que elas precisavam ser. E elas acabam protegendo tanto a gente de riscos que talvez nem sejam tão grandes assim, que acabam atrapalhando mais o nosso caminho do que facilitando. E colocando a gente numa zona de conforto que muitas vezes é desconfortável. Então, se esse é o seu caso, pega essa linha de raciocínio comigo. O que é controlar? Controlar é justamente você ter meios de se proteger da vulnerabilidade, dos riscos. Então, quando eu controlo a situação, eu tenho uma falsa sensação de que eu estou segura, porque eu não estou correndo
riscos. É uma falsa sensação, eu acho que a gente pode falar de controle também em outro vídeo. Coloca aqui se você quer um vídeo sobre controle. Mas, a princípio, a gente vai falar de uma falsa sensação, né? Porque esse controle, muitas vezes, ele protege a gente de coisas que a gente não queria estar protegido. Pensando nesse lugar, onde o controle ele é uma forma de defesa para que a gente se sinta seguro dos riscos, é muito fácil a gente confundir. E a gente, às vezes, estar agindo como se a gente estivesse vulnerável, como se a gente estivesse sendo sincero com o que a gente está sentindo, só que de pano de fundo tem uma manipulação, tem um controle para proteger a gente do risco que a gente corre quando a gente está exposto. Então, se eu controlo a atitude do outro e a reação do outro, ou dou indícios de como eu quero que ele reaja naquilo que eu estou colocando, eu não tô tão em risco assim, né? Eu tô tentando deixar as coisas no lugar. Então, por isso que controle e vulnerabilidade são coisas opostas e que se complementam. O controle, então, ele passa a ser um dos mecanismos de defesa contra o nosso risco. Que risco é esse que eu corro ao falar o que eu sinto? É um risco de vida? É um risco de saúde? Não, é um risco de ferida emocional. Se você fala o que sente e dependendo do que você recebe do outro, você pode se sentir rejeitada, abandonada, humilhada, enfim. Então, o que você está se protegendo na realidade é dessa dor. Só que, será que é necessário tanta proteção? Será que você não pode lidar com essa dor? Será que não é saudável também você se colocar um pouco em risco? Por quê? Quando você se coloca em risco, existe uma chance de você ser ativada na rejeição, né? De você realmente não ter o amparo que você espera, mas você também corre o risco de ter. E quando você está controlando, você não corre risco nenhum, nem de ter e nem de não ter. E você não corre o risco de ser surpreendida, porque você está inconscientemente fazendo com que as coisas saiam de uma forma que você espera. E quando ela não sai da forma que você espera, você se frustra ao ponto de muitas vezes não perceber que você está recebendo aquilo que você quer, mas de outra maneira. Então você está tão fissurado, fissurada, numa expectativa de receber de tal forma que se a mesma coisa chega, mas de outra forma, você é capaz de não reconhecer o que você está recebendo. Então, o excesso de controle contra a vulnerabilidade ele pode nos prejudicar demais nas relações, né? E fazer o caminho oposto do que a gente acha que a gente está fazendo. A gente acha que a gente está tentando ser amado, mas a gente está fazendo com que as pessoas se afastem de nós. Ser vulnerável é estar exposto, é falar o que sente, correndo o risco de ser rejeitado. Estar controlando a situação é não permitir viver esse risco, portanto, eu escondo a minha vulnerabilidade. Eu separei alguns exemplos práticos dentro de relacionamentos amorosos, que é onde isso fica mais ativado, para a gente perceber qual é a diferença na prática entre estar falando o que sente, de maneira vulnerável, ou estar maquiando e controlando a situação. No primeiro exemplo, eu coloquei um exemplo bem bobo e bem cotidiano, que muitas relações passam por isso, principalmente relações imaturas ou relações tóxicas, enfim. Que é a tal da curtida no Instagram, né? Então, a gente tem, vamos supor, um casal, né, jovem, imaturo, enfim. Que o rapaz, o homem, um casal hétero, o homem curte fotos de mulheres de biquíni. Isso é um problema comum, né? Acontece muito. E isso gera insegurança na pessoa, na namorada, né? Ela se sente insegura porque ela acha que ela pode ser traída, ela acha que aquele corpo que ele tá curtindo é mais bonito que o dela, ela sente que ela não é suficiente, ela sente que ele talvez admire mais outras mulheres do que ela. Então existe um lugar, né, de insegurança, de desconfiança, de comparação, de dor emocional quando eu tô incomodada com aquilo, com aquela situação. Então por isso que é sempre importante a gente pensar, né, por que isso me incomoda? Essa pergunta eu vou sempre falar aqui no canal. Se algo me incomoda, por que me incomoda? Porque ativa em mim gatilhos de dores que são minhas e não necessariamente que o outro está causando em mim. E aí, nesse caso, é muito comum rolar em brigas, né? E aí a namorada vai fazer a cobrança
achando que tá sendo vulnerável. Como assim, Thaís? Bom, ela chega lá, porque você curte foto de mulher, você não é confiável, você não me valoriza, você tá me. Como é que é? A pessoa fala assim, você tá me desvalorizando, eu me sinto desvalorizada por você. E aí, o que que acontece? Parece que a pessoa tá sendo vulnerável, porque ela tá falando que ela tá se sentindo desvalorizada, tá. Não parece, parece. Mas qual que é o pano de fundo ali? O pano de fundo é ela tentando fazer com que ele reconheça que tá errado e haja da forma que ela espera. E o que que é isso? Isso é controle. Isso funciona na prática? Na maioria das vezes, não. Então, como seria uma situação nessa de estar vulnerável, né? Primeiro, é reconhecer que aquilo que o outro está fazendo pode não ser errado. Pode não ser errado o cara curtir fotos de várias mulheres de biquíni, desde que eu não me sentisse incomodada com isso. Mas se eu me sinto, tem alguma coisa em mim. Então eu vou parar de olhar para o que ele tá fazendo, como se ele tivesse errado, e vou olhar para mim. Cara, o que eu tô sentindo? Por que isso me incomoda? E é desse lugar que parte a vulnerabilidade. É quando eu chego para essa pessoa e falo, cara, eu vi que você curtiu tal foto e eu me sinto super insegura. Nossa, eu me sinto péssima porque eu tenho a sensação de que aquela mulher é muito mais bonita do que eu. Eu acho que minha autoestima fica no chão, assim, sabe? E aí, qual que é a conclusão disso que você fala pra essa pessoa? Nenhuma, você só tá expressando o que você sente. E permitindo que fique exposta a sua ferida e que o outro decida o que ele vai fazer com isso. Se ele continua perpetuando esse comportamento que ele já sabe que te incomoda, se ele vai ter alguma conversa sincera com você para que você se sinta segura, né, dentro desse comportamento que ele tem, ou se ele vai parar de fazer aquilo. Enfim, a forma como o outro vai responder à sua vulnerabilidade é 100% dele. A gente não tem como controlar. Então não dá para você falar que ele tem que parar, nesse caso, que ela tem que parar de fazer, porque isso é o controle. Estar vulnerável é você colocar o seu sentimento na bandeja e permitir que o outro faça o que quiser com aquilo. E aí, mas e se a pessoa não fizer? Aí a gente vai falar de qual é a peça-chave disso, né? De que realmente a gente se protege. A gente vai falar disso no final. Vou falar dos outros exemplos primeiro. E aí eu coloquei um exemplo aqui também de TPM. Quando a gente tá na TPM, né, nós mulheres cis, a gente acaba se sentindo mais sensível, né, mais emocional, mais carente. Algumas mulheres têm essa sensação. E muitas vezes a gente quer mais a presença do parceiro, da parceira, né? E na hora da gente solicitar essa presença, a gente faz de uma forma de controle. A gente começa a, poxa, por que você não faz isso? Ah, por que você não faz aquilo? Ah, faz não sei o que lá. E às vezes a pessoa não corresponde àquilo que você está querendo que ela faça. E aí começa a vir uma confusão, porque você começa a se sentir rejeitada, você já tá sensível, a pessoa também não tá entendendo por que você tá cobrando as coisas, e aí pode gerar um conflito muito maior do que você simplesmente chegar para essa pessoa e falar: meu bem, estou muito carente, estou muito sensível, estou chorona, eu quero muito colo, quero abraço, sabe? E é isso, mais uma vez, você colocando seu sentimento na mesa e deixando em aberto o que o outro vai fazer com isso. Vulnerabilidade é isso, gente. Na vulnerabilidade, você não tem noção do que a pessoa vai fazer com o que você está apresentando para ela. Vou dar um exemplo muito bom também, que é um casal casado, mora junto, exemplo, e daí um casal hétero, né? Uma mulher e um homem. E aí, normalmente, a mulher faz a comida. Só que aí ela não tá legal, ela não quer fazer a comida naquele dia. E aí ela chega pro parceiro e fala: cara, você faz a comida hoje? Né? Beleza, ela tá pedindo uma coisa específica. Mas, se você chega e fala:
putz, eu tô com fome e eu tô tão desanimada, eu não quero fazer nada hoje, você também permite que o outro dê uma solução. Às vezes a solução do outro não vai ser a que você tá esperando, não vai ser fazer a comida que você quer, mas o outro pode pegar e pedir um delivery, pedir uma pizza. Ele pode surpreender com outras atitudes. Então, quando você controla, ou seja, quando você diz pro outro o que ele deve fazer, você perde oportunidade de ser surpreendido e surpreendida. Só que o risco que a gente corre de ser decepcionado, de ser frustrado, é tão grande que a gente acaba escolhendo não se permitir surpreender. E se frustrando também, né? Porque a gente tá sempre controlando e o outro tá sempre fazendo aquilo que a gente espera ou brigando porque não tá fazendo. E aí, a peça-chave que eu falei, que eu vou falar aqui pra vocês, é o seguinte. Quando você é vulnerável, você expressa o que você sente e o outro não ampara o seu sentimento, ele não valoriza, ele não entrega aquilo que você precisa para se sentir um pouco mais segura, aí você precisa tomar uma decisão em relação a isso. Você precisa avaliar se essa relação é segura para você estar. Ou se essa pessoa ela te fornece várias coisas, mas essa aqui específica, por exemplo, fazer uma comida para mim na TPM, essa pessoa não faz. Mas ela se preocupa e se importa comigo em várias coisas. Então eu também tenho que decidir abrir mão dessa expectativa. De toda forma, quando você coloca o seu sentimento na mesa, você não recebe o que você gostaria, você vai precisar tomar uma decisão. Seja abrir mão daquilo, ou seja, sair, né, de um lugar onde você não está sendo nutrida. E é isso que a gente evita. A gente evita a decisão que a gente precisa tomar caso a gente seja frustrada diante da nossa vulnerabilidade. Então é mais confortável eu ficar controlando a pessoa, dizendo o que ela tem que fazer, brigando com ela, do que eu me colocar no risco de perceber que essa pessoa não me nutre e que eu vou ter que fazer alguma coisa em relação a isso, caso eu queira melhorar o meu nível de satisfação emocional. Esse tema é extenso, dá pra gente fazer vários vídeos falando disso, porque é muito grande, e eu espero muito que vocês tenham curtido. Coloca aqui pra mim se você gostou, né? Se fez sentido pra você. Isso pra mim é muito importante saber. Muito obrigada e um beijo.